Era uma vez, há 130 anos atrás no Brasil, uma linda princesa chamada Princesa Isabel, que cansada de ver tanta discriminação, preconceito e segregação, assinou a Lei Áurea e libertou todos os escravos para que pudessem ter uma vida digna, e todos viveram felizes para sempre. Bonita a história, né? Mas não foi bem assim. Este mês, no dia 13, é lembrado no Brasil a data da abolição da escravidão. O dia que a Princesa Isabel foi lá e assinou a Lei Áurea e libertou todos os escravos para que pudessem ter uma vida digna. Eu garanto que vocês devem ter ouvido muitas histórias sobre isso, mas nenhuma delas deve refletir realmente o que aconteceu na época. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns fatos que você não ouve na aulinha de história lá no colégio e que vão fazer você mudar a sua visão sobre o que é a abolição da escravidão no Brasil. Em 13 de maio de 1888, após várias pressões políticas sobre o governo brasileiro, que inclusive foi o último país a abolir a escravidão nas Américas, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que era uma lei que determinava que a escravidão estava extinta no país. Mas aí vem a questão, gente. Imagina você, agora, sendo sequestrado da sua casa, sendo levado oceano afora para uma terra que você não sabe onde fica, chegando lá, tendo que se desfazer de qualquer elemento cultural que você tinha na tua terra, um país com uma língua diversa que você não conhece, fica durante anos trabalhando em trabalho forçado e de repente se vê livre para ter uma vida digna. Vai para onde? Vai fazer o quê? Não tem terra, não tem emprego, não tem família. Eu digo isso porque o governo, na época, não ofereceu nenhum tipo de incentivo para as famílias que até então eram escravizadas. Não ofereceu nenhum tipo de apoio de acesso a emprego, acesso à educação, acesso à propriedade. A partir daí, quem era até então escravizado tinha duas opções. Ou continuava trabalhando para o senhor de terra, ainda em condições análogas à escravidão, porque a escravidão já não existia, ou ia viver nos grandes centros como mendigo, em situações miseráveis até acabar morrendo de fome. Com o tempo, as grandes capitais aqui do Brasil começaram a ficar tomadas de mendigos nas ruas que eram os ex-escravos. Com isso, o governo fez uma ação de retirar essas pessoas, inclusive transformando em crime algumas ações, que eu vou falar mais pra frente, e levar elas para assentamentos nos morros, que eram chamados na época de bairros africanos, e hoje em dia estão onde se encontra aí a favela do Rio de Janeiro e de São Paulo. Além dessa marginalização que ocorreu aí de uma certa forma naturalmente, pela falta de apoio, pela falta de incentivo, pela falta de uma política pública para trazer de volta essas pessoas à sociedade, ocorreu ainda o racismo legal. Existiam alguns dispositivos legais que negavam direitos a ex-escravos, a pessoas negras. Em 1824, existia um dispositivo legal que negava o acesso a escolas públicas de pessoas nativas ou portadoras, que poderiam ser portadoras de moléstias graves. Na prática, era negada a escola pública para ex-escravos e para descendentes de escravos, porque se entendia que essas pessoas que poderiam ter moléstias graves. Então, por muito tempo, as pessoas negras não poderiam acessar as escolas do Brasil. Essa determinação durou aí quase 60 anos e só acabou com a proclamação da República no Brasil. Em 1850 surgiu a Lei das Terras. Nessa época, os quilombos estavam crescendo, que eram habitados por pessoas ex-escravizadas que estavam ali começando a construir uma nova vida. Com a Lei das Terras, as terras só poderiam ser adquiridas no Brasil pela tradição da compra. Pela difícil manutenção destas e ainda pelos valores exorbitantes que eram oferecidas, essas pessoas tinham que deixar as suas casas e voltar a trabalhar ou com os senhores, onde antes eram escravizadas, ou ir para a situação de mendicância nos grandes centros, que mais tarde o governo estava levando todo mundo lá para os assentamentos. Em 1850 teve mais uma lei aí, mais uma mentira em formato de lei que foi contada aqui no Brasil, que foi a Lei Eusébio Queiroz, que tornava crime o tráfico de escravos do exterior para o Brasil.
Essa lei na prática ela só mantinha a escravidão, porque determinava que todo escravo que fosse apreendido num navio de tráfico nos portos brasileiros iam ficar sob custódia do governo e deveriam trabalhar para o governo até serem exportados para o porto de onde saíram. E essa exportação, logicamente, nunca acontecia porque tinha um custo muito alto. Então essas pessoas, ao invés de trabalharem como escravos para os senhores, trabalhavam como escravos para o governo. Entre 1830 e 1850 ainda tivemos dispositivos legais que eram aplicados apenas a ex-escravos, que atingiam apenas ex-escravos, que era o crime de mendicância e o crime de vadiagem. E, gente, convenhamos, quem que era o vadio na época que não tinha emprego, que não tinha oportunidade? Era o ex-escravo. Quem que era o mendigo na época, como eu já falei? Era o ex-escravo. Então foram dispositivos legais que foram criados diretamente para atingir esse povo e retirar eles dos centros das cidades. E o maior erro de todos, gente, num país que foi fundado através do racismo, quando aconteceu essa tal abolição da escravidão, não foi criado de imediato nenhuma lei que punisse alguém que continuasse a tratar com segregação, com discriminação esse povo. Essa lei só veio 100 anos depois, em 1989, que é a Lei 7.716, que prevê aí várias condutas tidas como racismo e as penalizações para elas. Então, escurecendo as coisas, pessoal. O dia 13 de maio não é um dia para se comemorar, mas é um dia sim para ser lembrado, é um dia para refletir como a falta de apoio, a falta de incentivo, a falta de política pública do governo para ressocializar essas pessoas deixa cicatrizes até hoje em nossa sociedade e deixa marcas que até hoje não foram apagadas. É o negro que sempre está nos subempregos. Não é errado você ser uma empregada doméstica ou você ser um gari, desde que você esteja lá por opção e não porque é a única oportunidade que você teve na vida. E a gente ainda tem que escutar aí no dia a dia filhinhos de papai falando que cota é esmola, quando muitos de vocês aí que me assistem, que são da mesma geração que eu, estão sendo os primeiros da sua família a ter ensino superior. E por fim, pessoal, a maior lição que eu quero deixar aqui hoje: parem de contar essa história de conto de fadas de uma princesinha bondosa que acabou com a escravidão no Brasil, porque isso é uma mentira. Era isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês. Inscrevam-se no meu canal, ativem as notificações para saber quando eu publiquei algo novo, dá joinha aí e compartilha com seus amigos. Valeu, até a próxima semana.